Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ricardo da Igreja Missionária de Marialva. Sejam bem-vindos a essa transmissão, que Deus possa estar abençoando você e sua família. Vamos começar esse culto de pacto de oração nesta noite, com uma oração pedindo que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua presença. Pedimos a direção do Senhor para este culto, para os louvores, para a mensagem, os avisos e tudo que irá acontecer. Ó Pai, que a partir desse momento, nos lares de cada um, a tua presença possa ser manifesta, Senhor. As pessoas possam sentir a tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos começar cantando Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Que você possa falar isso para você e sua família, agradecendo a presença aqui do Bruno que está filmando, o Felipe que está, meu filho que está aqui na percussão, a Fabrinha, a Silvia nos ajudando aqui no vocal. Amém? E mais novidades por aí. Deus abençoe a vida de vocês. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos cantar Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te
seguida nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração, repita essa oração comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, prepara a minha mente e o meu coração para a palavra que eu vou estar ouvindo agora. Que o Senhor me dê condições de aplicá-la na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração nessa noite, nesse culto de pacto de oração. Lembrando para você que está chegando agora, assistindo essa live, eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Missionária de Marialva, e nós estamos fazendo o nosso pacto de oração. É um culto especial onde a gente faz um pacto de oração com o Senhor. A gente faz uma corrente de 7 semanas, assistindo o culto e fazendo uma oração especial durante o culto que a gente vai estar fazendo, onde você vai estar complementando mais um dia do seu pacto, até completar 7 semanas. Terminando essas 7 semanas, nós acreditamos que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, e o milagre que você está pedindo, sendo da vontade de Deus, Ele vai estar proporcionando na sua vida. Amém? Eu quero estar falando hoje com você sobre livres sendo servos. Como que nós podemos ser livres sendo servos, servindo? Eu estava pensando e refletindo um pouco disso nessa semana, mas para a gente entender um pouco, vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Então vamos, nesse momento, estar pensando um pouquinho sobre isso que a palavra de Deus está nos falando. O título, ele parece assim um pouco óbvio, né? Ele fala sobre ser livres sendo servo. Então a gente já tem mais ou menos aí o que a gente quer falar nessa noite. Mas ele pode ser um pouco contraditório, porque como é que eu vou ser livre servindo? A ideia que a gente tem de uma pessoa livre é uma pessoa que não serve a ninguém, é uma pessoa que anda segundo os seus próprios caminhos, né? Eu creio que se nós estivéssemos aqui num grande auditório e eu perguntasse para todo mundo aqui, quem é servo de Deus? Eu creio que todo mundo levantaria a mão e dizia: eu sou servo de Deus. Mas eu acredito que se a gente fosse ver realmente dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo, dentro daquilo que nós queremos passar nessa noite, muitos poucos seriam realmente servos de fato, servos do Senhor, segundo uma fundamentação, um parâmetro bíblico a seguir. Para entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo, a gente precisa primeiro definir a palavra servo, né? O que é servo? O que é ser servo? Então esse é o primeiro ponto, significado da palavra servo. Esse é o primeiro ponto que nós queremos traçar e esmiuçar aqui nessa noite. Bom, você deve pensar assim: bom, isso é muito fácil de definir, né? É só eu consultar um dicionário e eu vou saber o que significa a palavra servo. Vou lá no Google, né? Dou um cliquezinho lá, escrevo lá o significado da palavra servo, e aí dou um clique, dou um enter, ele vai aparecer ali várias opções do que significa a palavra servo. Eu fiz isso para te poupar trabalho, né? E o que eu encontrei lá? Vou ler para vocês aqui. Significado da palavra servo: aquele que obedece ou serve alguém. É um criado, é um lacaio, é um serviçal, é alguém que presta serviço. Esse é o conceito, o sinônimo, o significado da palavra servo que eu pude encontrar no Google. Mas existe uma diferença aqui. Dentro do contexto bíblico em que foi escrito, a palavra servo não tinha apenas essa conotação. Se vocês se recordam, quando Paulo escreveu isso a povo de Israel, o povo judeu, eles estavam sob o domínio do povo romano. E a palavra servo, ela tinha uma outra interpretação que eu quero deixar aqui. No contexto que foi escrito, a palavra servo significava escravo, significava criado da casa, alguém que estava às ordens de alguém superior para o servir, para lhe obedecer totalmente.
sob pena inclusive de castigo. Se não obedecesse, poderia ser castigado, né? Então, a palavra grega para servo significa doulos. Doulos é a palavra grega para servo e significa escravo. Tem a conotação de uma pessoa que estava subordinada à obrigação, à responsabilidade com seu senhor. Os escravos naquele tempo, meus irmãos, eram escravos por alguns fatores. Primeiro, era por nascença. Ele nascia escravo. O pai e a mãe eram escravos, então ele já nascia escravo. Isso me faz lembrar que nós também nascemos escravos. Escravos do pecado. Adão e Eva pecaram. Em consequência disso, todo aquele que nasce depois de Adão e Eva, nasce com a semente do pecado. Nasce com a raiz do pecado no seu coração. Eu e você, por melhor que nós venhamos a nos achar, nós já nascemos com uma inclinação para o pecado. Nós já nascemos pecadores. Porque uma vez que a matriz da humanidade, a peça matriz que era Adão e Eva, estava com defeito, tudo aquilo que gerou a partir deles também estava com defeito. É como uma peça que tem numa indústria, né? Se a matriz que imprime aquela peça está defeituosa, tudo que ela imprimir, vai imprimir com defeito. Foi isso que aconteceu conosco. Então, a pessoa naquele tempo, ela era serva, ela era escrava, porque às vezes nascia de um lar escravo. O pai e a mãe eram escravos, então ela já nascia escrava. Outra forma de ser escravo era aquelas pessoas que contraíam dívidas que não tinham como saldar, então ela se oferecia como escravo até ter condições de pagar aquela dívida. E aí eu quero me lembrar que por mais que nós venhamos a ser, achamos que somos merecedores ou que somos dignos, ou que venhamos a ser dignos de alguma honra ou de alguma misericórdia de Deus, a nossa dívida com Deus é impagável, porque nós fomos tidos como pecadores e desobedientes, porque Adão e Eva também pecaram, não tínhamos como pagar essa dívida. Eu já nasci em pecado, como é que eu vou pagar uma dívida que eu não tenho como pagar? É como se você contraísse uma dívida que você mesmo, a sua 100 gerações depois de você não ia ter como pagar aquela dívida de tão grande que era. Nós já nascemos devedores. E o escravo naquela época, ou ele nascia, ou ele contraiu uma dívida e se oferecia como escravo para tentar pagar aquela dívida. Outra forma de ser escravo naquela época era por despojo de guerra. Uma nação invadia outra nação e quando vencia aquela nação, ele pegava aquelas pessoas como escravas para servirem, né? Mas existe uma outra opção de escravo que a Bíblia também menciona, a história também menciona, e nós vamos tentar discorrer um pouquinho sobre ela aqui nessa noite. Aquele escravo que tinha a oportunidade de ser livre, mas ele, por amor ao seu Senhor, por gratidão ao seu Senhor, por ter sido tratado tão bem, ter sido tratado com uma distinção tão grande, mesmo sendo escravo, ele, por amor ao seu Senhor, ele resolve continuar sendo escravo. Notem que eu estou falando que é uma opção da pessoa, né? E mesmo sendo apóstolo, Paulo, ele também se coloca nessa condição. Eu quero que você preste bem atenção, que a gente vai ler aqui o 1 Coríntios 9,19, que está aí no seu telão. Diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo aqui, ele está falando uma coisa muito interessante. Ele está falando, embora eu seja livre, eu me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo aqui, ele estava falando, eu sou livre, mas eu me fiz escravo. Eu sou livre, mas eu me fiz doulos, que é a palavra grega para escravo, para ganhar o maior número possível de pessoas. E aqui nós temos que reconhecer que Paulo, ele era apóstolo. Ele não era apenas um discípulo, mas ele foi um dos apóstolos de Jesus. Embora temporão, embora tardia, né, que ele foi fora de época, denominado como apóstolo do Senhor, mas ele era um apóstolo. E ele coloca aqui, eu era apóstolo, mas eu me fiz escravo.
Pense numa pessoa que tem uma posição muito elevada na sociedade. Pense em uma pessoa que tem um cargo muito elevado na sociedade. Um presidente, um prefeito, um deputado. Alguém que tem um cargo elevado e que de repente se faz, né, subalterno. Se faz numa posição bem humilde, né, da palavra. Uma posição que está inferior ao seu cargo. Foi isso que Paulo fez. Paulo se fez inferior ao cargo que ele tinha. E ele reconhece isso, né? Que ele se fez escravo de Jesus Cristo. Ele se reconhece isso no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 20. Acompanha aí no telão, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, né? Então ele reconhece que Jesus o comprou por alto preço. Por isso que ele se fez escravo de Jesus. Olha, eu estou me fazendo escravo de Jesus porque o preço que ele pagou por mim foi muito alto. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, o preço que Jesus pagou por você foi muito alto. Olha o que diz 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Talvez você não tenha dinheiro para glorificar a Deus, mas glorifique a Deus com tudo que você tem, com o seu corpo, né? Glorifique a Deus. E Paulo deixa bem claro isso, que ele reconhece Jesus como seu Senhor e ele como escravo de Deus. Por quê? Porque o preço que Jesus pagou por ele foi muito alto. Qual foi o preço que Jesus pagou por você? A vida dele na cruz do Calvário. Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A segunda coisa que faz com que Paulo reconheça Jesus como seu Senhor e ele como escravo é que a vontade de Jesus e suas decisões governem a sua vida. Ele fala, olha, o que me faz reconhecer que Jesus é meu dono, é meu Senhor, é que primeiro ele pagou um alto preço para o meu resgate. Segundo, que a vontade e as decisões de Jesus governam a minha vida. É ele que governa, não sou eu. Olha o texto de Mateus capítulo 10, versículo 24, acompanha aí comigo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ora, se Jesus me comprou por um preço muito alto, se ele é o meu servo, se ele é o meu senhor, eu não estou acima dele. Eu não estou acima do meu senhor, eu estou abaixo. Então se eu estou abaixo, a vontade que tem que governar a minha vida não é a minha, é a de Jesus. Sabe, meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus é algo divino, é algo muito grande e é algo muito sério. Muitas pessoas querem viver o melhor do mundo e o melhor do Evangelho. Não tem meio termo. Ou você serve a Jesus ou você serve o mundo. Por quê? Porque todas as vezes que você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus e conhecer esse Jesus do Evangelho, você tem que colocar ele acima de você. As suas vontades têm que estar à disposição da vontade de Jesus. Você não vive mais para si mesmo. Paulo mesmo dizia, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não está aí para você ler, mas esse texto é bem conhecido. Tá? O outro fator que faz com que Paulo se coloque como servo do Senhor, servo de Jesus, é que ser doulos, ou seja, servo de Cristo, escravo de Cristo, é algo que é muito maior do que se pensa. É uma honra muito grande. Você ser servo de Jesus é uma honra que não é para qualquer pessoa. Acompanhe comigo o que diz o texto de João 12, 26. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Agora presta atenção na parte B do versículo. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Porque é um motivo de honra me servir. Quem me serve precisa seguir-me. Seguir Jesus para onde for. Se você é servo do Senhor Jesus, você tem que seguir Jesus até para onde ele foi. E para onde Jesus foi? Jesus foi para a cruz, meu irmão. Jesus não foi para a glória, não. Jesus não foi para as coisas boas desse mundo. Jesus, ele renunciou tudo e todos para servir o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E Jesus mesmo fala, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa renúncia.
Cruz significa sofrimento. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas pregando só prosperidade, só bênção, só coisas boas, como se servir a Jesus, seguir a Jesus fosse só coisas boas. Você nunca vai ter problema na sua vida, você nunca vai ter sofrimento. Isso é mentira, isso é engodo, isso é propaganda enganosa. Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Agora, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Você que servir a Jesus, você vai ser honrado por Ele. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, o primeiro foi o significado da palavra servo, né, que é escravo. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a diferença de ser servo de Jesus, do que ser servo do mundo, ser servo segundo os conceitos do mundo. Primeira coisa é que a primeira ideia que vem quando a gente pensa em servo é que é uma coisa humilhante, né? A gente tem uma ideia assim que ser servo, ser escravo de Jesus é uma sujeição humilhante, é algo degradante, é algo assim que me coloca abaixo de qualquer pessoa, de qualquer criatura no mundo. Quando na realidade é o contrário. Ser servo de Jesus nos dignifica, nos dá honra, nos dá distinção, nos distingue das demais pessoas. A sujeição a Cristo, ela é diferente da sujeição que o mundo pensa, porque a sujeição de Cristo, ela nos dá liberdade, né? Olha o que diz Filipenses 1:29. Acompanhe aí comigo. Pois a vocês foi dado o quê? A humilhação? A degradação? Não. Observe o texto que está escrito aí. Pois a vocês foi dado o privilégio, a honra de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meus irmãos, quando nós renunciamos às coisas do mundo, os prazeres do mundo, o pecado que o mundo tem para oferecer, porque o pecado é bom. Se você for ver, pecado é gostoso pecar. Pecado nos dá prazer naquele momento, mas dá. Só que as consequências do pecado, elas são amargas. E a alegria, os prazeres momentâneos, eles passam. Mas o prazer que Jesus nos dá, a alegria que Ele nos dá é eterna, dura para sempre, né? Então, a sujeição a Cristo não é algo que nos vai humilhar, não muito pelo contrário. A sujeição a Cristo nos dá liberdade, liberdade verdadeira, né? Liberdade do pecado, liberdade da morte, porque nós temos a certeza da ressurreição. E eu quero dizer uma coisa para você. Paulo, ele tinha uma ideia de servir a Deus segundo a ótica da lei farisaica, a qual ele era um dos maiores expoentes, e ele seguia à risca toda a liturgia, todos os rituais fariseus, que eram os mais fanáticos dentro da religião judaica, e ele seguia à risca aquilo. Mas quando na estrada de Damasco Paulo tem um encontro verdadeiro com Jesus, o que acontece na sua vida? Ele muda toda a sua filosofia, a sua ideologia, a sua maneira de ver a Deus. Ele muda totalmente a sua maneira de pensar, tudo aquilo que ele cria. Por quê? Porque ele percebe que Jesus está muito à frente de tudo aquilo que ele estava crendo. Ele percebe que Jesus não é aquela questão de ritual, mas é algo de coração. Que não é você realizar tarefas religiosas. Não, é você crer, é fé. É algo muito mais íntimo, muito mais no interior do coração humano. Não é uma coisa exterior que você demonstra, que você faz para as pessoas ver, ou para você aliviar a sua consciência. Ele percebe que tudo aquilo que ele estava acreditando, ele não tinha nada a ver com o que realmente ele estava vendo, porque Jesus estava acima de toda aqueles rituais, aquela liturgia e tudo aquilo que ele acreditava. Ele tem uma mudança de mente. Paulo sofre uma metanoia, que no grego significa mudança de mente, meta de metamorfose, de mudança,
né? Metamorfose é mudança de forma. Meta significa mudança, e noia mente. Então, mudança de mente. Ele tem uma mudança de mente ali. E aqui Paulo começou a experimentar um dualismo na sua vida. A ser servo com liberdade. Ser escravo com liberdade. Meus irmãos, essa liberdade é a que Jesus nos chamou, né? Jesus nos chamou para sermos livres. E você recebeu um dom de ser servo. Olha o que 1 Pedro 4,10 diz. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Notem que cada um recebeu um dom, mas esse dom é para servir aos outros. Deus nos dá um dom não para que a gente seja mais espiritual que os outros. Eu percebo que tem algumas igrejas que elas dão muito ênfase aos dons espirituais, mas ao mesmo tempo que dá ênfase aos dons espirituais, é como se a pessoa que tem o dom ela fosse melhor ou mais santa que as outras. Notem aqui, eu vou dizer novamente o texto, na realidade não é o texto, eu vou falar novamente o título que nós estamos estudando hoje. Livre sendo servo, né? Livre sendo servo. Notem que aqui cada um deve exercer o dom que recebeu para servir aos outros. Acompanhe comigo aí em 1 Pedro 4,10. O dom é para servir aos outros, não é para servir a si mesmo. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, em suas várias formas. Administrando fielmente a graça de Deus, o poder de Deus na vida das pessoas, de suas várias formas. Uns têm uns dons de profecia, outros têm dom de mestre, dom de ensino, dom de louvor, dom de receber as pessoas na igreja, dom de limpar a igreja. Eu acho engraçado que quando a gente fazia algumas entrevistas para ver, né, depois do Verdades Básicas, e a gente fazia o Agora que Sou Membro, tem lá o curso de Agora que Sou Membro, tem lá os testes vocacionais. E todo mundo, mesmo que não tinha colocado ali, mesmo que não tinha dado louvor, todo mundo queria colocar louvor, queria colocar pregação, que são os dons que mais aparentemente aparecem na igreja. Mas ninguém queria um dom de administração, um dom de limpeza, dons que aparentemente não aparecem. Mas são os dons que mais fazem uma diferença. Porque quando uma igreja está limpa, todo mundo percebe. Mas quando está suja, todo mundo também percebe. Então todos os dons, por mais que na nossa cabeça aquele dom seja pequeno, ou seja muito humilde, todos os dons são importantes. Porque nós estamos aqui para servir. Uma coisa que eu tenho falado para os irmãos da igreja de Marialva: quem não vive para servir, não serve para viver. Todos nós na igreja missionária de Marialva, nós somos servos, a começar de mim, que sou o pastor, até todos os irmãos, todos estamos ali para servir uns aos outros. E esse texto de 1 Pedro fala exatamente isso. Cada um exerce o dom que recebeu de quem? De Deus. Para quê? Para me engrandecer? Para eu achar que eu sou melhor que os outros? Não. Para servir aos outros. Nós temos que ser servos. E o terceiro e último ponto que eu quero perguntar aqui para você, quero colocar, eu sou servo? Pergunte para você mesmo. Eu sou servo de Deus? Lembra da pergunta que eu falei que se estivesse num grupo, num salão cheio de gente aqui, e eu perguntasse, quem aqui é servo de Deus? Todo mundo levantaria as mãos. Mas diante de tudo isso que eu expus para você nessa noite, eu quero te perguntar, você é servo? Você é escravo de Jesus? Vamos para o texto de Gálatas 5, capítulo 1, versículo 3. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual que é o jugo de escravidão? Vamos para o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Liberdade não pode ser confundido com libertinagem. Nós fomos chamados para ser servos em liberdade ao Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser livres do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão da mentira.
da escravidão, do apego às coisas materiais, do medo, como a gente falou esses dias numa outra pregação. Nós somos chamados para ser livres e através dessa liberdade servir a Deus e servir aos irmãos, mediante o amor, como está no versículo 13 ali. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você tem sido servo? Você tem servido a sua esposa? Ou você acha que porque você é o dono, né, o homem da casa, o esposo, ela que tem que servir você e você nunca pode servir a sua esposa? Você, como um homem de casa, como o sacerdote do lar, você tem que procurar dar o exemplo. Você tem que servir a sua esposa, servir os seus filhos, e eles também têm que servir você e uns aos outros. E principalmente também na igreja. Notem que todos estão na mesma posição para com Deus. E eu quero perguntar para você: você tem sido servo na sua família, no seu casamento? Você tem sido servo na sua igreja? Você tem sido servo no teu trabalho? Você tem sido servo na sociedade? Somos chamados para ser livres, mas livre sendo servos, segundo essa palavra que Deus nos colocou nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos entender o que é realmente ser livre sendo servos. E como sendo servos nós somos livres do pecado e de tantas outras coisas. Senhor, aplica essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Queremos sentir que o Senhor está falando conosco. Queremos sentir que nós temos muitas coisas para acertar na nossa vida, para que nós possamos servir as outras pessoas. O orgulho, a inveja, o apego às coisas materiais, tudo isso precisa ser tratado em nosso coração, para que a gente não tenha vergonha de servir uma xícara de café para a pessoa, de varrer uma coisa que está suja, de limpar um vaso sanitário, de passar um pano na casa, de ajudar nos afazeres domésticos. Ó Pai, servir é uma coisa que poucas pessoas dão valor, mas é algo que o Senhor valoriza muito. Por isso que o Senhor nos chamou para sermos servos, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, para que ele mude o seu paradigma, a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo, de ver até mesmo o Evangelho, porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o cerne do Evangelho, as boas novas da salvação e as boas novas de usarmos a salvação que o Senhor nos deu para servir uns aos outros, e os dons que o Senhor nos deu para servirmos uns aos outros e à igreja. Nos ajude, Senhor, a entendermos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, que essa palavra que foi dita possa encontrar guarida no seu coração, sua mente, e que você possa sentir a ação de Deus na sua vida através dela. Amém? Vamos agora fazer o nosso pacto de oração. Você que está fazendo a semana de oração do nosso pacto, coloque a sua mão assim aí onde você está na sua casa, abrace seu pedido com fé. Pacto de oração são 7 semanas, é uma corrente de oração. Você faz durante 7 semanas para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus realize um milagre que você precisa, para que Deus atenda a sua oração, o seu clamor. Aquele pedido especial, aquilo que tem incomodado, ou aquilo que você tem sonhado, tem querido, você vai colocar diante de Deus e vai clamar ao Senhor. Amém? Então você que está na 7ª semana, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª semana, e você que quer começar hoje, que você quer clamar ao Senhor pela sua vida, por algo que precisa receber uma bênção especial de Deus, feche seus olhos e ore conosco, dizendo assim: Senhor, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre esses irmãos que estão fazendo pacto de oração, compromisso e fé. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja liberando as suas bênçãos, Senhor, sobre essas vidas, repreendendo toda a obra do inimigo sobre a vida deles, e que o Senhor realize os milagres que eles precisam, Senhor, mexendo nas circunstâncias, nas pessoas, nas situações, seja o que for. Cura as enfermidades, resolve os problemas na justiça, na família, no trabalho, seja o que for, ó Pai, nos relacionamentos. Nós pedimos a bênção do Senhor, nos estudos. Toma nas tuas mãos,
os teus servos e as tuas servas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique com você e a sua família agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai estar agora ouvindo uma canção, né? Que você seja abençoado com essa música que estará sendo cantada agora, em nome de Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
fizer,